Boa noite, que bom estar com você mais uma vez. Muito obrigado, o prazer que você me concede da sua presença em participar conosco desse trabalho tão benéfico. Por sinal, nós estamos começando agora uma forma um tanto diferente de beneficiar. Eu espero que seja altamente útil para você esse nosso encontro. Para você que já é inscrito em nosso canal, o meu muito obrigado, meus parabéns por isso. Para você que não é inscrito ainda, aproveita para se inscrever, essa é uma grande oportunidade. Não esqueça de dar um like ou um joinha, como dizem alguns. Nos comentários você pode ficar à vontade, não se preocupe. Compartilhando, você está nos ajudando a ajudar muitas outras pessoas que também necessitam dessa informação. Acione os sininhos das notificações, porque na próxima sexta-feira você vai ser avisado quando nós estivermos colocando o próximo vídeo. Muito bom. É muito vantajoso estarmos juntos esses momentos. Hoje nós estamos começando um trabalho um pouco diferente, mas que vai ser benéfico. Nós temos conosco a presença da Luana Sueli Epifânio de Souza. Ela está conosco e vai nos ajudar. Vai tirar algumas dúvidas, vai esclarecer alguns pontos que são preciosos, que algumas pessoas têm a interrogação na mente e acaba não perguntando, conserva e fica incomodado. Ela vai nos ajudar nesse sentido, tá certo? Então, nós vamos agora passar a palavra para a nossa querida Luana e ela vai, entendeu, se apresentar nesse momento. Oi pessoal, como o pastor Pascoal já me apresentou, meu nome é Luana, eu sou graduada em Psicologia pela Faculdade Adventista da Bahia, tenho pós-graduação também em Terapia Cognitivo-Comportamental, que é uma das abordagens da psicologia. Então eu trabalho com a cognição e os pensamentos do sujeito. E hoje iremos tratar de um tema bastante relevante para todos hoje que precisam do acompanhamento psicológico e que por algum motivo, muitas vezes, dos que serão citados, acabam não o procurando. Como vocês estiveram acompanhando, nós estamos com a psicóloga, com a Luana. E eu acho que é o ideal. Uma pessoa experiente, já tem anos de formada, ela vai até dizer quantos anos está formada. E para tirar dúvidas, o título que nós montamos para esse estudo de hoje, para esse bate-papo nosso é Quebrando Tabus, a importância do acompanhamento psicológico. Ela vai tirar as dúvidas, abrir a mente de muitas pessoas que têm necessidade e que têm uma barreira que impede. Então vamos dar uma olhadinha? Então, eu concluí o meu bacharelado em psicologia em 2019. E interessante que antes de eu iniciar o meu bacharelado, tinham algumas questões que eu me deparei de fato com elas ao longo da caminhada, tanto acadêmica como também profissional, mas houveram algumas diferenças. Por exemplo, eu me recordo que antes de eu começar os meus atendimentos, conversando com um profissional, né, que inclusive não era da área da psicologia, ele chegou a me aconselhar que eu fizesse um outro curso, né? Porque ele falou para mim, né, que psicologia era um curso que não havia procura e que não haveria demanda para trabalhar. E hoje eu me deparo com uma realidade totalmente diferente. Então, todos os dias aparecem inúmeras pessoas precisando do serviço, né? A gente percebe que tem crescido muito essa demanda, principalmente de ansiedade, demanda de depressão. E algo que também foi novidade para mim, né, é que antes havia muito aquela questão taxativa que ainda existe hoje, que é o preconceito que muitas pessoas têm em relação à psicoterapia, julgando que a psicoterapia é para, como eles consideram, né, no senso comum, loucos. E aí, dentro da sociedade, principalmente no meio adolescente, eu atendo de crianças a idosos, né? Às vezes acaba ocorrendo ainda esse preconceito, dessa procura
por conta de como vai ser visto pela sociedade após saberem que essa pessoa está fazendo o processo de psicoterapia. Então, às vezes a pessoa ela tem esse receio de ser taxada, mas já não é em uma escala tão grande como antigamente, né? Então, hoje existe mais essa abertura, mas dentro da demanda profissional, né, dentro do nosso trabalho, um outro desafio que às vezes a gente acaba enfrentando é que a gente precisa muito, principalmente no caso do paciente depressivo, que tenha ali como coterapeuta a família, os amigos, um grupo de apoio. E às vezes a própria família, né, acaba taxando o fato de muitas vezes o paciente estar desmotivado a sair da cama, não está conseguindo fazer as coisas de forma tão enérgica como antigamente, com frescura, com preguiça, como sendo uma forma de chamar a atenção. E principalmente no meio religioso, às vezes ainda existe aquele preconceito, né, de que é falta de Deus, de que é falta de fé e que a pessoa não poderia estar agindo daquela forma. Então, é uma pessoa que está precisando de acolhimento, mas que muitas vezes não recebe esse acolhimento. No meio da sociedade, dentro do âmbito familiar e até mesmo olhando para o cristianismo, né, para o nosso âmbito cristão também, pelos próprios irmãos de fé, né, que falam que é frescura e essas outras questões. Quando, na verdade, nós vemos dentro da própria Bíblia exemplos de pessoas que eram extremamente religiosas, extremamente conectadas a Deus e que também tiveram adoecimento. Então, a gente olha para o caso de Davi, né? Por exemplo, Davi, ele era considerado um homem segundo o coração de Deus, mas assim como todo ser humano, ele teve ali as suas falhas, ele teve as suas quedas. E quando ele se depara com aquela situação em que ele adulterou, nós vamos ver no livro dos Salmos, principalmente, várias oscilações, em que tem momentos em que Davi está eufórico e que tem momentos também que aquele peso daquela culpa que ele carrega, muito embora Deus já o houvesse perdoado, né? Mas ele estava ali apenas colhendo as consequências. Mas a gente percebe o quão triste muitas vezes Davi se encontrava, né? Apresentando sinais de depressão. Aí nós temos também um exemplo que eu acho ele, assim, muito importante da gente avaliar, que é o exemplo de Elias. Elias, ele foi um servo verdadeiro de Deus, né? Elias teve um merecimento que muitas vezes nós gostaríamos de ter. Então, o que a gente mais almeja é o céu, né? E Elias, ele foi trasladado vivo para o céu, né? Ele foi ali naquela carruagem de fogo. Então, Elias é um exemplo perfeito de uma pessoa que foi tão fiel a Deus, né, que teve um merecimento até de nem passar pela morte e antes mesmo do retorno de Jesus, está lá com ele lá no céu. Mas se a gente for olhar no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, aqui, eu vou ler a partir do versículo 1, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tomou e lhe disse: levanta-te e come.
Então aqui Elias também estava pedindo pela morte, né? E essa vontade, entre aspas, de morrer, que na verdade é um desejo muitas vezes que a pessoa sente de acabar com a vida, mas que na verdade é um desejo de estar acabando com o sofrimento, foi algo que aconteceu com Elias também, né? Então Elias aqui ele também estava apresentando sintomas de depressão. E além desses exemplos, entre tantos outros que a Bíblia nos apresenta, tem um exemplo de uma pessoa extremamente perfeita, que foi Cristo, né? Então Cristo, santo, veio a esse mundo carregar a cruz, e os momentos que antecederam a cruz, ali no Getsemane, o sofrimento de Cristo foi tão grande, né? Tão grande, apesar de ele ser Deus, né? Mas ele estava também com a sua natureza humana, que ele suou lágrimas, ele suou sangue, né? Então ele suou sangue diante de tamanho sofrimento. Então o que dirá de um ser humano em meio ao mundo de pecado, né? E é por isso que existe tanto essa necessidade de a gente quebrar, romper com esse preconceito que muitas vezes ainda existe no nosso âmbito religioso e que acaba atrapalhando as pessoas de buscarem realmente essa ajuda e que acabam piorando conforme o tempo vai passando. Luana, me diz uma coisa, alguma experiência que marcou durante o seu trabalho? O que você me diz? Tem alguma coisa que você poderia nos falar sobre isso? Então, em relação a experiências marcantes, são tantas, né? Que fica até difícil. O trabalho de psicólogo eu acho um trabalho muito importante, um trabalho muito maravilhoso, né? Tem muitas experiências marcantes mesmo. Entre elas, e entre várias também com essa demanda, né? Tem a experiência de uma jovem que eu atendi há um tempo atrás, né? E aí eu vou falar sobre o caso de uma forma a manter o sigilo o máximo possível. Era uma jovem que já havia tido várias tentativas de suicídio sucessivas, devido inclusive à experiência traumática muito profunda ao longo da vida, né? E ali, ao decorrer dos atendimentos, aquela jovem, ela se estabilizou e ela passou, dentro do possível, a passar a viver uma vida considerada normal, né? Então ela voltou a estudar, ela voltou com a vida de antes, mesmo diante de tamanho sofrimento que ela havia passado. Então, entre tantas, essa foi uma das maiores experiências, das melhores que eu tive dentro do âmbito profissional. A Luana apresentou uma experiência, dentre as muitas, né, ela apresentou uma que é marcante. Você observa o trabalho que se faz. Quantas pessoas poderiam ser poupadas se os familiares ajudassem, levassem até o profissional, animassem, compreendessem a situação, apoiassem. Está notando? Então, esse é um ponto fundamental. Agora, é bom dizer que há muitos casos que pode-se fazer o acompanhamento online. E, por sinal, ela faz atendimento online também, além do presencial. E eu tenho aqui o telefone dela, vou colocar à disposição de vocês, tá certo? O DDD é 81, é bom dizer isso, porque se você estiver em um outro estado, estiver em outra região, então DDD 81 981 736 657. Olha, vamos lá de novo, DDD 81 981 736 657. Tá certo? Então, qualquer coisa, entre em contato com ela, não tem problema não. Agenda é o WhatsApp, você deixa uma mensagem, ela retorna, porque às vezes o que acontece com o profissional é que ele está atendendo na hora que uma pessoa liga. Ele não vai poder parar o atendimento para atender o telefone. Então, deixa em silêncio, tá? A pessoa manda mensagem, ela retorna, funciona bem mesmo. Muita coisa pode ser amenizado. Então, quem sabe Deus quer te usar para amenizar o sofrimento de alguém. Luana, há um fator interessante. Há pessoas que se resguardam dos préstimos do trabalho de um psicólogo porque teme que o trabalho do psicólogo vai influenciar de uma forma ou de outra sobre a questão da fé, da religião dele. Até que ponto isso aconteceria? O que você me diz sobre esse assunto? Então, realmente, essa é uma questão bastante recorrente, né?
Inclusive, existem pessoas religiosas que às vezes só querem fazer terapia se for com um profissional da mesma religião, justamente por conta desse medo, né, desse receio. A psicologia é laica, então vai contra as normas da psicologia envolver a religião, a crença religiosa dentro do processo terapêutico. Então, dentro da terapia, a gente vai trabalhar com a crença do sujeito, né? Então, em nenhum momento, por exemplo, se o psicólogo é ateu, se o psicólogo não está de acordo com a crença daquela pessoa, ele vai estar fazendo sermão dentro do processo terapêutico. Então, ali a pessoa vai estar para ser acolhida dentro do seu sofrimento, e a demanda que nós iremos trabalhar é a demanda que nos for trazida. Então, por exemplo, a pessoa ela é religiosa e está afastada da igreja e ela está querendo voltar. Então, até que ponto aquilo faz sentido para a pessoa? E é dentro desse sentido que a pessoa traz que a gente vai trabalhar, né? E o oposto também é verdade. Então, nenhum psicólogo ele vai interferir, até por questões do código de ética, em relação a essa questão religiosa. Então, sendo um bom profissional, um profissional que trabalha de forma ética, não haverá essa interferência. Como você, Luana, abre para a gente entender melhor até onde atua o psiquiatra e o psicólogo? A linha divisória, a atuação de cada um. O que você nos diz sobre esse assunto? Então, o psicólogo ele vai fazer todo esse trabalho de escuta, de acolhimento, ouvir as queixas desse paciente, acolhê-lo, trabalhar com ele ali aquela demanda. Caso o paciente ele necessite também, sendo perceptível ali na avaliação feita pelo psicólogo, do acompanhamento medicamentoso, que existem casos que é de extrema importância, que tenha essa associação do medicamento com o processo terapêutico. Então, é quando esse paciente ele é encaminhado para o psiquiatra, né? Que não necessariamente o paciente precisa ter um transtorno para que isso aconteça. Às vezes, um paciente que ele tem sérios problemas com insônia, que não conseguiu resolver de outra forma, ou paciente psiquiátrico mesmo com algum transtorno, enfim. Então, é nesses momentos em que precisa da medicação, independentemente de um diagnóstico ou não desse paciente, que a gente faz esse encaminhamento para o psiquiatra. Porque só o psiquiatra tem autonomia para fazer para passar essa medicação, né? Uma vez que ele tem o CRM. Luana, me fala uma coisa. Qual seria o seu conselho para pessoas que têm problemas e que estão se resguardando de procurar um profissional da área, um psicólogo? E qual o conselho que você daria para os familiares dessa pessoa? E talvez o que você diria para quem não tem problema psicológico e que eu devo fazer para não ter no futuro? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Essa é uma pergunta para mim, entendeu? Eu não quero ter. O que eu posso fazer para não ter no futuro? Acompanhou mais ou menos a pergunta? Eu consegui compreender, sim, consegui acompanhar tudo que você falou. Então, a melhor forma de a gente lidar com o problema é a prevenção. O maior problema do ser humano hoje em dia é porque muitas vezes a gente deixa para tratar um problema que poderia ser prevenido. Então, a gente está ali usufruindo daquele momento, então o ser humano ele é muito de momento, então se naquele momento está dando para levar, se tem aquele prazer de imediato, né, a gente acaba esquecendo da prevenção, de prevenir de fato o problema. Então, cuidar da alimentação, né, é um fator muito importante, inclusive o nosso corpo ele tem uma relação muito grande com o nosso cérebro e vice-versa, né? Então, cuidar daquilo que a gente está ingerindo, cuidar daquilo que a gente está colocando dentro do nosso corpo, fazer atividade física e, principalmente, também fazer psicoterapia. A psicoterapia, entre outras coisas, ela é um processo de autoconhecimento. É preciso que eu me conheça, que eu entenda o que é que está me causando um determinado tipo de problema, para que eu esteja
cuidando, né? Não necessariamente precisa ser um problema grave. Então, psicólogo também faz terapia, porque psicólogo também é um ser humano, né? Então, a psicologia, a psicoterapia, ela está para todos, né? Muito embora muitas vezes ainda exista esses tabus, que espero que a partir dessas informações que foram repassadas aqui nesse conteúdo trazido pelo pastor, alguns sejam minimizados, pelo menos, né? E também tem essa necessidade, inclusive como mencionado anteriormente de uma forma mais rasa, e eu gostaria de aprofundar, desse envolvimento da família. Então, muitas vezes o paciente ele não vai conseguir fazer sozinho essa busca, reconhecer por si que ele precisa. Então, precisar de alguém que se ofereça não só para ditar para o paciente, mas para se oferecer para fazer junto com ele, para dar esse suporte, também é muito importante, né? Então, que a gente faça essa avaliação. Então, qual que é o primeiro passo para o processo terapêutico ele funcionar? É a pessoa reconhecer que precisa de ajuda. A partir desse processo de reconhecimento, ela reconhecer que não vai bem, que precisa de ajuda em qualquer âmbito que seja da vida, e ela dá esse passo de fazer essa procura, né? Então, a partir dali já começa o processo de cura, né? E, inclusive, eu gostaria de acrescentar mais um versículo da Bíblia, que está aqui no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz o seguinte... Provérbios 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, nós entendemos, né, que quando a Bíblia fala sobre o coração, ela está se referindo, na verdade, à nossa mente, à nossa cabeça, de onde vai proceder ali todo o centro do nosso entendimento e do nosso raciocínio. Então, biblicamente falando também, existe essa necessidade de a gente estar buscando o suporte. Então, assim, Deus, ele pode todas as coisas, né? Mas tem uma frase que eu gosto muito dela, né? Que, inclusive, está no livro Desejado de Todas as Nações, que fala que esforço humano mais poder divino é igual a sucesso. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele fez o processo da ressurreição, mas não foi ele quem removeu a pedra. Justamente porque a ressurreição era só com ele, mas remover a pedra era algo que as pessoas que estavam ali, inclusive familiares de Lázaro, poderiam fazer por ele, né? Então, em muitos momentos nós precisamos também fazer a nossa parte, remover essa pedra, para que então o processo de cura ele aconteça. E se a gente for ver no decorrer de toda a Bíblia, a gente vai ver que sempre existia essa necessidade de um impulso, né, humano para a ação, para que a cura de fato ocorresse. E hoje em dia, conforme o tempo vai passando, essa necessidade da gente estar cuidando melhor da nossa mente, ela vai crescendo também. Muito obrigado, Luana, por estes ensinamentos maravilhosos. Espero ter sido, bênção para aqueles que estão acompanhando e que vão ouvir no dia a dia. Agora, vamos, você que está ouvindo aí em casa, colocar em prática, vamos estar atentos, porque é para o seu próprio bem. Obrigado, Luana, até a próxima. E a você, na próxima semana estaremos juntos de novo. Que Deus abençoe. Na próxima sexta-feira, o próximo vídeo. Um abraço.